Fala pessoal, estamos começando mais um Pocket Cast aqui no Festival Overflow e hoje a gente está com a Jay. Jay, conta um pouquinho a tua história, a tua trajetória. Então, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Jay, eu sou esposa do Lucas Basualdo, o criador, né, desse evento maravilhoso que mistura tanta coisa legal e tanta coisa também desafiadora, né? Eu sou escritora, tenho alguns livros publicados, mas o meu maior ministério mesmo é a minha família, é a minha casa. Amém. E esse tal que veio, assim, para o Senhor despertar algo em mim mesmo, ministerialmente falando, porque ele realmente me tirou pra fora, sabe? Lázaro veio pra fora. Foi mais ou menos o que ele fez comigo. E foi muito interessante porque a gente teve o primeiro evento e ele não teve nenhuma palestrante feminina. E em uma conversa com o Lucas, a gente pontuou exatamente isso. Nossa, não pensamos nisso. E ele, não, próximo ano nós precisamos de um painel específico, não exclusivo, mas específico para mulheres. E aí surgiu o Ori, através de muita oração, muita conversa. E aí, depois disso, veio, né, ele botou a responsabilidade daí pra mim, já que é um evento que Deus colocou no coração da nossa família. Nada mais justo do que o Senhor trabalhar na nossa família, é isso. E é uma honra, assim, porque eu tenho conhecido mulheres incríveis, mulheres maravilhosas, com experiências, assim, que transbordam a nossa vida, sabe? Transbordam palavra, transbordam, assim, aquilo de mais precioso do Senhor. E isso preenche a minha vida, preenche a vida de quem tá recebendo isso também, né? E impulsiona. É esse o maior propósito, assim, impulsionar. A pessoa sai daqui transbordando e vai chover, vai molhar lá fora, assim, sabe? Pra não guardar só pra si. E isso, pra mim, já fala por si só, sobre o painel, sobre essa trajetória dentro do evento, né? E como é importante, né, dar espaço pra mulher falar, porque são desafios muito diferentes. Sim. Né? São coisas diferentes, é uma não vou dizer uma cultura, mas é uma visão diferente das coisas do reino, né? Isso. Um propósito diferente, um papel diferente muitas vezes, Isso. né? Dentro, eu até, as semanas que antecedem o evento são semanas, assim, eu diria que de pura loucura, mas também de pura gratidão. A gente vive o caos nessas últimas semanas, mas a gente só consegue ver o Senhor, só consegue enxergar Ele. E eu tava conversando com meu esposo que o papel da mulher, a gente não tem noção do papel, nosso papel na vida da sociedade. Não digo apenas do homem, porque pode ser uma pessoa que não é casada. Sim. A mulher, ela tem um papel muito significativo, porque a gente consegue ver muitas coisas, ver um pouco além, e às vezes a nossa sensibilidade no falar, que a gente precisa ter, né, precisa ser a mulher lá de Provérbios, então a gente não tem noção do nosso lugar, da nossa posição, do que o Senhor pré-estabeleceu para nossa vida. Mas quando a gente consegue discernir isso, consegue receber isso no nosso coração, muda tudo. Porque eu falo lá pros meus filhos, né, se o pai de vocês acorda de mau humor, ele não consegue movimentar a vida de vocês negativamente. Ele tá de mau humor, ele vai ficar de mau humor, tá tudo bem. Se vocês acordam de mau humor, vocês ficam de mau humor e a gente segue a nossa vida. Agora, se a mamãe acorda de mau humor, isso realmente desestrutura e desestabiliza uma casa. E isso não apenas na casa, isso em qualquer lugar. Sim. Porque, querendo ou não, a mulher, ela tem esse papel, assim, né, de base. Ela tá ali, ela tá auxiliando, ela tá fortalecendo, ela tá intercedendo. Muitas vezes o homem não tem nem força pra orar. E a mulher, ela tá ali. Claro, não dividindo somente a mulher, o homem e tal, mas é que a gente não adianta. A gente vive num mundo que não é nosso, nós não pertencemos a ele, e a gente escuta diversas coisas do que deveria ser a mulher, do que a mulher deveria fazer ou não. Mas a gente conhecendo a palavra, conhecendo Deus que rege a nossa vida, tudo começa a fazer muito mais sentido e a gente anda, caminha, vai pra frente e avança. E realmente é uma ótica diferente, né? E como tem sido preocupante a maneira como o mundo tem entrado na igreja de uma maneira muito sutil. Sim. E às vezes acaba sendo assim: eu vou deixar isso de lado por enquanto, porque eu quero apostar, de repente, na minha carreira, ou em qualquer outra situação, que não é errado. Claro. Existe o tempo para tudo, né? Mas existe também a palavra, né? Existe um propósito de Deus na família, no papel de cada um em casa, né? Exato. Como é importante isso. É porque, na verdade, a gente conversou agora no Talk, tem muitas vozes. E essas vozes,
elas vêm com apenas um propósito. Sim. É calar a voz do Espírito Santo. É calar o que o Senhor quer fazer. Porque elas fazem uma cortina de fumaça. Sim. Às vezes a gente tá tão envolvido num problema e esse problema é minúsculo, não diminuindo, mas é um problema minúsculo, mas ele só tá ali, ele só está sendo tão importante para que segue a gente, para que tire o nosso foco do que realmente o Senhor quer fazer. Porque daí a gente vê isso. Eu infelizmente vou falar de casamento, né? Porque eu sou casada, é a minha realidade. Mas eu olho pro casamento, às vezes é umas brigas, umas discussões que são pra tirar o propósito. É o foco. Totalmente. Imagina uma família com filhos, ou, enfim, vamos levar para o outro lado, que eu também já fui estudante, morando com os pais. Aí tu vai e briga com os pais, e aí tu já não consegue nem servir na igreja, tu não consegue dar teu 100% no trabalho. Sim. Tu não consegue dar o teu 100% daí. E essas coisinhas que o mundo vai nos dizendo, vai dizendo que é certo, infelizmente, faz com que a nossa audição, a nossa sensibilidade espiritual vá diminuindo e aí a gente vá realmente acreditando naquilo que é dito, naquilo que está sendo pregado no mundo. Sim, vai virando verdade, vai né? virando uma verdade. Sofisma. Exatamente. É exatamente isso. Olha, importante. E ia te perguntar também, assim, quais são os próximos passos, o que vocês vislumbram, né, no horizonte para a ideia do AME, né? Desculpa se estiver falando alguma coisa errada. E o reino entre... o reino entre elas, né? Isso. O reino entre elas, a gente criou, né, ali uma marca para ele, porque a gente tem a ideia, assim, de empreender através disso. Porque toda vez que a gente surgem oportunidades, a gente olha para esse evento, ele não é rentativo, ele não nos sustenta. Ele é algo que o Senhor colocou na nossa vida, colocou no nosso coração e a gente vai servir o que nós tivermos de melhor. Glória a Deus. Mas a gente tem sim como propósito, foi conversado isso, inclusive, não tô prometendo nada, galera, mas a gente quer sim, talvez, tornar isso algo sustentável. Sim. Algo que a gente possa abençoar a vida de quem serve com a gente, sabe? Porque a gente olha, assim, o empenho dos voluntários. Porque, por exemplo, eu e o Lucas, a gente tá ali. A gente obedeceu a voz e a gente tá ali. Mas as outras pessoas, elas estão vindo através do que o Senhor colocou dentro de nós. E isso choveu neles, molhou eles. Então, quando a gente olha pra vida dos voluntários, pra vida de todo mundo que varre, que serve, que faz a coisa mais básica até a coisa mais... A gente olha pra essas pessoas, a gente quer ser provisão na vida delas também. Então, o nosso posterior a esse evento é exatamente isso, é a gente olhar com esses olhos. Sim. Porque daí o Senhor tem feito isso durante esse processo. O primeiro festival, a gente foi na cegueira mesmo, foi tipo, Senhor, a gente vai fazer, mas a gente não tem ideia do que tá acontecendo. No segundo, a gente já tava um pouquinho mais organizado e nesse, sim, foi um mover pra nos balançar, eu diria desestruturar, mas acho que talvez essa não seja a palavra, mas foi para nos chacoalhar mesmo, para nos mostrar que talvez não é o lugar, não é a quantidade de pessoas, não é o propósito dentro de tudo aquilo ali, e realmente pro próximo evento, o nosso foco assim vai ser continuar transbordando de tudo que o Senhor vai derramar na nossa vida. O que surgir a partir disso é só o Senhor que tem a autoria, não vai vir pro mérito nosso. O Ori não foi mérito nada, nem os palestrantes. A gente pode dizer, não, nós fomos lá, não. Sim. O Tanlan ter vindo, isso foi só Deus, porque se eu parasse pra contar pra vocês que tudo que a gente fez, assim, pra fazer eles virem e tal, porque realmente é algo que despende do nosso tempo, às vezes do financeiro, e a gente tá aqui. Uma entrega, né? É uma entrega, é sacrificial, porque às vezes a gente olha pra nossa vida pessoal e pensa, eu não tenho condições de trazer uma pessoa de São Paulo pra cá, eu não tenho. E realmente a gente não tem. Quem vai fazer isso vai ser quem deu o propósito. Sim. Quem tem o plano. E realmente foi exatamente assim. E foi nos últimos do segundo tempo que aí ele falou, viu, é tudo no meu tempo, é no meu... Eu preciso que vocês percebam e vejam que é no meu tempo. E aí ele faz. Né? E aí ele faz. Glória a Deus. E assim, pra gente finalizar, o que Deus tem queimado no coração de vocês nesses dias, nessa nova estação? E a ideia é que você possa olhar essa conversa daqui 5, 10 anos e pensar assim, poxa, olha o que Deus estava construindo, alicerçando naquela época e olha onde nós chegamos através disso. Amém. A nossa vida, né, como família, ali, a família Overflow, digamos assim. Mas, inicialmente, ali, eu e o Lucas, a gente
tem muitas debilidades e que o Senhor tem usado o overflow para mexer e cavucar, tirar tudo, espremer, como uva, como azeite, enfim. Sim. Então, quando a gente olha para o overflow, a nossa maior debilidade no momento é a estrutura financeira. É a gente organizar isso financeiramente. Então, eu consigo olhar para um futuro daqui 5, 10 anos e eu consigo olhar o meu marido, um empresário. Amém, glória a Deus. Uma pessoa estruturada financeiramente. Sim. E eu vou estar ali, ao lado dele, sendo essa mulher idônea, essa mulher que vai estar intercedendo, que esteve com ele nos momentos difíceis, de aperto, de sequidão, mas que também vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou, mas sem uma visão de ganância. Sim. Uma visão de eu quero muito de... Não é isso. A gente tem muitas coisas pontuais que a gente deseja, é óbvio, são sonhos, se estiver de acordo com Deus, vai acontecer. Mas é mais na relação da organização, que isso mude dentro do nosso coração. A gente não sabe o que o Senhor tem preparado, né? A gente não sabe se a gente vai para as nações, a gente não tem noção do que vai acontecer daqui 1 ano. Sim. Então, mas quando eu olho com esse olhar profético, eu vejo, assim, uma família estruturada financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, porque é o que a gente tem buscado hoje. Hoje a gente busca essa estruturação. Sim. Financeira, espiritual, mental, física. Então, eu acredito que daqui a 5 anos, a gente vai estar bem à frente do que a gente está hoje, nesse processo. Pode ser que a gente ainda esteja no processo. Sim. Passando pela prensa, mas muito além do que a gente está hoje. Mais maduros. Mais maduros, mais convictos da palavra que o Senhor depositou no nosso coração. Então, é o que eu oro e é o que eu creio. Amém. Jay, uma alegria te receber aqui. Pra mim também. E a gente vai finalizando por aqui. E eu queria deixar um agradecimento aqui pro pessoal do Sonido, né, que possibilitou esse podcast, o pessoal do Festival Overflow. Amém. E também o pessoal do Living Movement. Pessoal, obrigado mesmo. Acompanhe conosco, vai ficar as redes sociais aqui para vocês poderem acompanhar, seguir, né, e saber quais serão as próximas conversas, né? E, pessoal, vamos ficar ligados, vamos estar junto e Deus abençoe. Beijo!